Continuando aqui o vídeo, falamos sobre HTML no último vídeo, então mostrei mais ou menos como que é essa estrutura básica que existe na estrutura do HTML. E como eu comentei, dentro da estrutura do HTML a gente vai ter conteúdos, né? Então a gente vai ter textos, vamos ter várias imagens, enfim, vai ter vários conteúdos. E esses conteúdos a gente consegue estilizá-los, formatá-los de uma maneira vamos querer. Por exemplo, colocar uma imagem maior, uma imagem maior, colocar uma fonte ou uma cor diferente numa letra. Então, tudo isso a gente consegue alterar com o CSS, que em outras palavras seria o estilo, né? Todo o estilo da página. Então, isso a gente pode criar duas maneiras o CSS na página. Primeira coisa, vou criar o conteúdo aqui, vou colocar aqui um H1, que é usado para títulos. Então, vou colocar aqui um conteúdo, vou colocar aqui meu título. Certo? Então, se eu vim aqui no nosso site agora e atualizar a página, vai ter aqui meu título, ok? H1. Eu posso vir aqui e colocar um estilo próprio, né? Nesse título. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o CSS considerado inline, que é usando o termo, né, a tag style, e aqui dentro agora a gente consegue colocar o que a gente quer. O CSS, assim como o próprio HTML, possui muitas propriedades, tipos de propriedades para se colocar, né, no HTML, na sua configuração. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar uma fonte maior. Qual que seria essa propriedade? Seria o font, size, por exemplo, e o tamanho que eu quero. Eu posso colocar aqui, por exemplo, escrito, ou eu posso colocar ele em porcentagem, ou também eu posso colocar em pixels. Então, por exemplo, posso vir aqui colocar aqui 12 px, quer dizer, que é o pixel, ou eu posso colocar aqui 12%, e tem mais outras opções aqui, né, que são usadas como medidas. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o px, que geralmente é o mais usado, ou porcentagem. Então, eu vou colocar aqui px, que é de pixel, e eu vou salvar. Se a gente voltar agora no nosso site aqui e atualizar, pode ver que o título ficou menor. Então, se eu vim aqui agora aumentar esse tamanho, colocar aqui, por exemplo, 50 e atualizar aqui, aumentou o título. Se eu quiser colocar uma cor agora, se vocês repararem aqui, eu comecei uma propriedade, dois pontos, coloquei o que eu queria e ponto e vírgula. Então é meio que padrão esse tipo de fechamento. Então se eu colocar aqui agora color, eu vou colocar aqui dois pontos. O próprio Visual Code ele já me dá uma ajuda mostrando algumas cores. Então eu poderia apenas selecionar aqui ou poderia também pegar uma cor qualquer e editar essa cor. Então, por exemplo, aqui, ó, Dark Blue, eu vou colocar ponto e vírgula e eu vou clicar nesse quadradinho aqui que me permite alterar, né, a cor que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui um laranjado aqui. Então, eu vou apenas confirmar aqui, clicar fora. Automaticamente, o Visual Code ele alterou a escrita da cor que estava por extenso pelo código RGB. Então, dessa forma aqui, se a gente salvar e voltarmos lá no nosso site, atualizar, o nosso título foi alterado. E também agora aqui tem outra situação. Por exemplo, vamos supor que eu preciso repetir essa formatação para vários locais. Ficaria um trabalho muito maçante se eu precisasse copiar toda vez esse estilo e colasse numa tag que eu quisesse. Por exemplo, aqui, se eu tivesse aqui um parágrafo, por exemplo. Então, um parágrafo, eu tenho aqui meu texto, ok? E eu preciso colocar essa mesma formatação. Então, eu deveria colocar o style aqui, copiar, colá-lo aqui e assim por diante. Então, se a gente vir aqui no nosso site aqui, teríamos vários textos com a mesma formatação. Então, para não ficar uma coisa repetitiva, temos aqui uma alternativa de colocar aqui no cabeçalho, no head, uma tag chamada style. Então, quando a gente coloca style aqui, a gente vai criar um bloco onde a gente consegue criar conteúdo do CSS de forma que a gente consegue trabalhar mais dinamicamente. Esse formato que eu coloquei aqui, por exemplo, de usar o style nas tags, não é uma boa prática. Inclusive, não se recomenda não se utilizar muito isso, porque o seu código fica muito maçante, fica muita informação, fica ruim para você se orientar e até mesmo você fazer alguma correção, alguma melhoria, porque tudo ficaria em style. Então, para ficar uma coisa mais organizada, a forma melhor de se trabalhar é dessa maneira, com style, que eu vou mostrar já há pouco como que funciona. Então, tirar tudo isso aqui e passar para um uso que é chamado de classes.
Bom, vou fazer um segundo vídeo falando sobre as classes. Então, vou fechar esse vídeo aqui agora, nessa etapa. No próximo, a gente vai falar sobre as classes e o style que poderemos reutilizar em vários outros elementos do HTML, ok?